inicialmente os trabalhos desta noite, eu gostaria de chamar aqui, para fazer a abertura oficial do nosso último dia do simpósio, o professor Ismael Inácio dos Santos Filho e a professora Sônia Rocha. Boa noite, crianças. Nós preparamos para essa conversa de hoje uma discussão que eu penso que possa ser interessante, que é fazer referência, fazer uma reflexão sobre essa polêmica, né, que já dura quase um mês, sobre o livro didático de língua portuguesa Por uma Vida Melhor. Boa noite, gente. Então, como o professor Ismael acabou de ressaltar, nós teremos um bate-papo sobre essa polêmica que vem sendo discutida e foi veiculada nesses últimos dias em toda a mídia, na mídia nacional. Então, como estudantes do curso de letras, como futuros professores da língua, acredito ser uma discussão bem oportuna. A ideia é pensar, por exemplo, se não seria, né, essa leitura veiculada pela imprensa um caso de leitura errada ou simplesmente um caso de preconceito latente. Esperamos que ao final da nossa conversa essa resposta possa aparecer. Ok? Uma ressalva. Essa discussão, nós não vamos assim, se deter quem está, se foi correto essa polêmica, se faz sentido essa polêmica. A nossa discussão é em relação à leitura desse livro. A leitura é dada ao livro pelos olhares da mídia e por outros olhares que vocês verão mais adiante. Nosso foco é esse. Acho que é importante frisar que a nossa questão não é discutir, por exemplo, se a escola deve ou não ensinar ou tratar a questão das variantes linguísticas. Claro que nós temos uma posição sobre isso, mas a questão no momento é perguntar que leitura foi essa realizada sobre o livro didático, né? E aqui colocando a pergunta se não seria um caso de leitura errada. Então, veja, só para a gente situar o caso, a polêmica é sobre o livro Por uma Vida Melhor, né, um livro de língua portuguesa, é um livro do 6º ano, um livro indicado para a educação de jovens e adultos, pertence à coleção Viver e Aprender, um livro adotado pelo Ministério da Educação, distribuído pelo Programa Nacional do Livro Didático para a Educação de Jovens e Adultos e chegando a cerca de 4.236 escolas no Brasil. E tem como autores a professora Heloísa Ramos, o professor Cláudio Bazzoni e Mirella Larcussi Cleto. É uma polêmica que começa a surgir a partir do dia 12 do mês passado, quando o blog publica essa matéria, livro didático do MEC que tem erro de português. E para representar essa matéria, a fala, né, que diz que o livro apresenta frases erradas e explicações para cada uma delas, como forma de ensinar a maneira correta de falar e escrever. Então, a partir do momento que o Estadão publica essa reportagem, é que começa, então, essa polêmica, porque a partir daí toda a mídia, e aí já dura basicamente um mês, vai discutir essa polêmica. E eu penso que a gente deveria, no decorrer da nossa apresentação, se questionar se de fato há uma discussão, há uma reflexão, ou se há uma repetição dessa mesma reportagem nos outros veículos midiáticos. No segundo momento, a polêmica se estendeu para a mídia nacional, através do Jornal Nacional, no dia 13, no dia seguinte. Então, vejam os discursos que foram colocados a respeito desse fato. Que o livro, primeiro a manchete, o Ministério da Educação sinaliza nova classificação quanto ao uso da língua portuguesa. Aí a leitura que o jornal fez daquela matéria veiculada anteriormente.
Uma outra leitura defende o abandono da norma culta, que defende o abandono da norma culta e do seu ensino. E, por último, configura-se como um problema de educação no país. Então, vejam o olhar da imprensa, aí foi veiculado pelo Jornal Nacional, para esse fato. Configura-se como um problema de educação no país. Essa questão deixar de ser certo e errado e passou a ser adequado e inadequado. E a gente pode perceber que é o mesmo discurso veiculado, né? A leitura, ela se repete. Eu não sei se leitura ou se uma repetição de uma dada informação. Então, a partir do momento que o Jornal Nacional publica essa matéria, divulga essa matéria, então toda a mídia tem acesso, e aí começa isso de modo bem exacerbado. Então, a gente tem, a partir da publicação, né, da reportagem do Jornal Nacional, então outras instâncias se pronunciando a respeito do livro e do fato de não mais querer que se ensine a norma culta da língua, e sim uma variante popular. Aí a gente tem o MEC, a mídia impressa, a mídia televisiva, o homem comum, o Senado, os linguistas e os gramáticos. Mais adiante, nós recortamos alguns discursos. Não são as piadas, porque nós vemos como discurso. Então, a gente não quer reproduzir. Não interessa no momento o sujeito que disse isso, mas a representação desse sujeito. Vejam, aí nós apresentaremos a voz do MEC, a leitura do MEC, a leitura de linguistas, a leitura da mídia impressa, a leitura de gramáticos, do homem comum e a leitura do Senado. Já começamos a fazer a leitura da mídia. E aí é interessante que você pode perceber em toda a mídia, tanto a mídia impressa quanto a mídia televisiva, que há o discurso sobre o fato, sobre o livro, é que não existe mais o certo e o errado, isso falando sobre a língua e o ensino de língua. A língua é um traço da União Nacional e está ameaçada. Foi feito um endosso ao falar errado para evitar o preconceito. Aprova-se a fala errada para não constranger. Corrigir o erro é preparar para vencer na vida. O início do fim da gramática e, de modo geral, a norma culta não será mais ensinada nas aulas de português. Então, em toda a mídia impressa e mídia televisiva, você vai encontrar esse discurso. Agora vejamos a leitura dos gramáticos. Uma leitura, o fim da gramática vem sendo feita há um bom tempo, por essa nova linha de ensino, a chamada linguística moderna, na qual o certo e o errado são abandonados. Normalmente, certo e errado. Uma segunda leitura diz: temos que respeitar essa pluralidade. Agora, a escola tem que fazer com que cada vez mais seus alunos possam se expressar de maneira correta. E, por fim, há a defesa de que o aluno não precisa seguir algumas regras da gramática para falar de forma correta. Então a gente percebe que, veja, tanto aquela leitura que foi feita do livro, que se repetiu no Jornal Nacional, ela se repete em toda a mídia impressa. Ela chega aos gramáticos, também vão repetir a mesma leitura, o mesmo discurso. E ainda dos gramáticos é preciso que se reconheça que a língua culta reúne infinitamente mais qualidades e valores, em detrimento da língua popular. O Senado brasileiro. O ensino de português está legitimando falar errado. Os professores escolheram um livro que permite falar errado. Em vez de ensinar todos os professores correto, estamos dizendo que é autorizado a falar diferente. E os livros didáticos consideram aceitáveis erros gramaticais. Vejam aí, quando afirmo os livros didáticos consideram aceitáveis erros gramaticais, já tem, no fundo, aquela questão de quem produz os livros didáticos, né? Que já parte para uma abordagem mais política, visto que o lugar social é aquele, o Senado brasileiro. Então, acho que é importante destacar que a gente está vendo, talvez, não sei se a gente pode chamar de uma leitura, mas uma repetição de uma dada informação.
né? Porque essas diversas instâncias que nós estamos apresentando o discurso a respeito do livro didático são discursos, na verdade, repetitivos. Quando nós colocamos aqui essa ideia do homem comum, é que as pessoas passaram também a falar sobre o livro, a fazer uma leitura do livro, né? E eu penso que depois nós vamos chegar à ideia que talvez essas pessoas não tenham lido o livro. Hoje eu ouvi duas professoras que falavam sobre o livro, mas elas não tinham lido o livro. E aí também o homem comum certamente não tinha lido o livro, mas opinava sobre o livro, fazia uma leitura do livro. Não é estranho isso? Então o homem comum nós pegamos isso de um vídeo que está postado no YouTube, que um rapaz resolve, ele faz comentários, então ele resolve também participar dessa discussão e ele faz um comentário sobre o livro. E no comentário, lá pelas tantas, ele diz: e para piorar, outro livro que agora elogia o modo de falar errado, violando a norma culta. Para a gente ter uma noção das leituras que estão sendo feitas sobre o livro. Leituras, eu acho que cabe aqui as aspas. A leitura do MEC. O que essa professora, no caso, o livro, fez foi admitir que esses erros acontecem na perspectiva do aprendizado da linguagem universal, a norma culta, a forma correta de falar e escrever. Então a gente tem aqui uma leitura que se diferencia das demais, apresentadas, que é a leitura do MEC, que vai endossar o que o livro diz, vai fazer uma outra menção ao que a professora, ou os professores, são três autores do livro, fizeram, dizendo que ela admite que acontecem os erros, e eu penso que nós deveríamos aspirar aí a palavra, mas esse acontecer ela está vendo na perspectiva da aprendizagem da linguagem universal, na aprendizagem da norma culta. Então veja que é uma leitura do livro que vai se diferenciar das demais leituras, tanto da leitura do Senado, a leitura do homem comum, a leitura dos dramáticos, a leitura da mídia, seja impressa ou televisiva. E agora o texto apresentado por linguistas. Volta, por favor. Ali tem, olha, do livro para o capítulo. As leituras que foram feitas até então, pelas outras instâncias que vocês viram antes, sempre fala do livro. Só que os exemplos que a mídia apresenta, os exemplos que essas pessoas que se pronunciaram sobre o livro fazem referência, está presente apenas em um capítulo do livro. Então, eles fizeram uma leitura mais geral. Por isso que a nossa escolha em iniciar a leitura partindo do livro para o capítulo. Porque, na verdade, eu penso que a leitura não deveria ser, ou a referência não deveria ser do livro, referência ao livro. Porque é referência a um capítulo do livro. O primeiro capítulo do livro, que é intitulado Escrever é diferente de falar. Então, veja, a gente está saindo da ideia do livro e a gente passa, então, à ideia do capítulo que trata disso. Beleza? Então, veja, nós elencamos, quando a gente vai fazer uma leitura, isso hoje, por toda a produção nacional e internacional sobre o que é leitura, a gente faz leitura em dois aspectos. Num aspecto macro do texto e num aspecto micro do texto. Nesses aspectos macro do texto, nós temos que considerar a esfera de comunicação na qual o texto foi produzido e na qual ele circula, porque são dados que vão me permitir fazer determinadas inferências, ou não, ou negar inferências que eu possa vir fazer. Pensar qual é o gênero, em que gênero aquele texto está, ou que gênero está materializado naquele texto, qual a ação social do gênero, isso é um dado importantíssimo que a gente tem que considerar. Pensar quais são ou quem são os interlocutores, quem produz o texto, para quem produz. É importante pensar o contexto social em que o texto foi produzido, ou seja, aquele aspecto social macro no qual o texto nasce.
é importante considerar o contexto imediato. Então veja, nós só podemos dizer que estamos fazendo a leitura de um dado texto quando nós consideramos, primeiramente, esses aspectos macro. Quando nós vamos ver o que a mídia fez, o que o Senado fez, os gramáticos fizeram, o homem comum fez, parece-me que eles não consideraram esses aspectos. E quando consideraram alguns deles, foi uma consideração muito precária ou superficial. Por exemplo, nós podemos dizer que a mídia considerou em algum momento ou em alguns aspectos essa ideia da esfera de comunicação. Porque o texto, esse capítulo do livro, circula na esfera escolar, ele foi produzido para circular nessa esfera escolar, e isso já diz muito do texto. É um texto que tem a intenção de ensinar e fazer aprender. Só para a gente ter uma ideia, se fosse um texto que circulasse numa esfera religiosa, ele já tinha certamente uma outra intenção, já tinha outras finalidades, já teria outras estruturas, por exemplo. Então, o que está marcado com X é porque a gente pensa que a mídia considerou em algum momento esse aspecto. A mídia não considerou o gênero. Eu penso que para uma leitura mais aprofundada, a mídia teria que dizer que era um capítulo que discutia e falar desse capítulo e fazer de fato uma leitura desse capítulo do livro. Então, a mídia não considerou esse aspecto que é o gênero textual. Em algum momento, a mídia considerou a ação do texto, a ação social do gênero, que nesse caso é possibilitar a aprendizagem, né? Através do ensino, possibilitar a aprendizagem. Porque os textos que circulam na esfera escolar têm esse propósito, são gêneros didáticos. Os interlocutores, a mídia de algum modo